Fala pessoal, aqui é o Augusto e no vídeo de hoje você vai ver todas as novidades do Blender 4.4. Vem comigo. And the Oscar goes to... É impossível não falar dessa versão sem falar da Splash Screen, afinal a gente tá falando da Splash Screen com o filme Flow, vencedor do Oscar de 2025, dá até arrepio de falar, tá bom? E essa é uma homenagem muito legal da Blender Foundation a um filme que realmente mudou a cabeça do mercado, porque se você pode ganhar um Oscar com o Blender, então o que você não pode fazer com o Blender, né? Sejamos honestos. Mas vamos começar com a coisa mais importante dessa atualização, bug fix e estabilidade. A Blender Foundation fez um projeto momentâneo chamado Winter of Quality, onde eles arrumaram mais de 700 bugs que foram reportados ao longo dos anos pela comunidade do Blender e fizeram diversas outras melhoras para, sabe, deixar o Blender mais rápido e mais confiável mesmo. Tem um botão aqui para a gente clicar e ver todas as modificações que foram feitas, né, explicando aqui. O link tá aqui embaixo para você ler a página inteira, caso você queira, mas vamos para as próximas atualizações. Essa aqui é uma interessantíssima para quem trabalha com animação. Foi criado um novo sistema de slots dentro dos Animation Actions que já tem dentro do Blender. Esses slots permitem que você anime uma coisa junto da outra. Então, se você tem uma animação de uma câmera que muda o foco, né, o depth of field talvez, ao mesmo tempo, então você não precisa ter as duas separadas, modificando elas individualmente. Elas estarão nos slots dentro das suas actions e você vai poder mexer nas duas de maneira mais fácil. E para isso teve também algumas melhoras aqui na parte de constraints, na parte de rigging, para quem faz a animação de personagens ou bonecos maiores, né, tipo com braços, pernas e não sei o que lá. Algumas mudanças na Python API, além de duas atualizações na Pose Library, que deu uma melhoradinha na forma como você interage com ela, e tudo sobre a Pose Library agora está documentado dentro da página de documentação do Blender. O Video Sequence Editor, ou o VSE do Blender, conhecido como editor de vídeo do Blender, que, assim, uau, tá cada vez melhor. Agora teve várias atualizações na parte de textos, né? Então quando você clica na tela, você pode colocar o texto direto na tela, ao invés de uma caixa separada, né? Toda a parte de alinhamento do texto também tá bem mais prática, você só clica e manda para um lado, manda para o outro, o que, tipo assim, é o mínimo que se espera de um editor de vídeo, né? E o editor de vídeo do Blender, ele era meio que deixado de lado e agora ele tá ficando cada vez mais poderoso. Além de várias pequenas atualizações e melhorias que deixaram a edição de textos dentro do Blender ainda mais rápido, como você pode ver aqui, a própria parte de curvas, Hue Correction e de White Balance agora são de 1.5 a 2 vezes mais rápidas do que antigamente. Foi adicionado também o suporte a esse codec aqui, ao H265 HEVC ou ReVec, se você preferir. Isso daqui é um codec que ele é padrão da indústria, tá? Então junto com ele foi adicionado a possibilidade de renderizar nesse novo Color Space aqui, que é o BT709, que também é padrão da indústria. E uma pequena melhoria aqui nessa conversão de cores, né, do YUV para o RGB, que é uma correção que melhora a forma como as cores são apresentadas dentro da tela do Blender. Isso daqui são melhorias de padrão da indústria, tá? Porque o Blender ele tem seguido essa coisa de ser um software padrão da indústria, que segue aquilo que a indústria pede no seu VFX Reference, e isso daqui é uma das coisas que a Blender Foundation está colocando para poder manter isso, para que ele seja um software adequado para trabalhar em equipes na indústria que existe hoje, né? Que é uma indústria gigantesca que vale bilhões de dólares. Se as ferramentas do Blender não são o suficiente, saiba que dentro da Blender Extension Platform foram adicionados mais de 500 add-ons gratuitos para você estar utilizando aí com o Blender, caso você queira facilitar sua vida para alguma coisa específica, né? Então se você clicar na blenderextensions.org, você vai ver que tem vários add-ons para te ajudar em praticamente tudo aquilo que você imaginar. Então, por exemplo, vamos supor que você queira importar do 3ds Max para o Blender, né? Você digita aqui Max dentro do próprio editor de extensões do Blender e você vai encontrar esse add-on aqui, ó, Import Autodesk.max para o Blender. E aí você só clica aqui e arrasta esse botãozinho aqui para dentro do Blender. É muito legal isso daqui. Então, fora esse add-on que é muito útil, você também vai encontrar mais 500 novos add-ons gratuitos para você estar utilizando, ok? Essa aqui é na parte de modelagem, onde na opção de seleção por trait, ou seleção por tipo, né? Não sei como a gente traduziria isso diretamente. Você tem agora uma nova função que permite que você selecione por Poly Count, tá? Poly Count, para você que não sabe, é um vértice que ele muda o edge flow, a fluidez da malha. Isso é muito útil para modelagem de personagens, rostos humanos, rostos de animais e tal. Poles são muito conhecidos por causa disso. Eles mudam o edge flow. Quem manja de modelagem vai entender. Não vou explicar muito agora porque senão é um tutorial. Mas você consegue agora selecionar os 3 poles e os 5 poles
apenas utilizando esse Select by Trait, o que é muito útil para quem modela personagens, né, orgânicos que têm alta complexidade. E essa daqui foi uma das minhas atualizações favoritas. Ela é simples na parte de modelagem, mas eu gostei muito. Agora, quando você utiliza o comando de Trees to Quads, ou triângulos para quadrados, você tem uma nova opção chamada Influencer. E não, você não vai entrar nesse Influencer, vai dar arroba e encontrar ele no Instagram. Não é assim que funciona. Ele vai tender a preservar a forma da malha se ela ficar toda quadradinha, que é essa aqui, ó, Topology Influence. Então ele vai sempre... Então vai ser uma opção que vai sempre buscar deixar o mais quadradinho possível, em formato de grid. E isso para mim é excelente, porque várias vezes quando eu dou Trees to Quads, a coisa fica meio zoada. E agora eu posso mudar isso com um botão e deixar tudo o mais quadradinho possível, no limite do que essa nova opção consegue prover. Essa aqui também é uma opção interessantíssima, porque agora quando você usa o comando de Solve Edges, que você encontra no menu de excluir mesmo, na tecla X, ele vai agora criar uma linha extra, né, uma edge extra, para manter o fluxo da malha. Isso eu achei interessante, porque o comportamento antigo, né, se você deletar aqui, e se eu deletar essas duas aqui, você vai ver um detalhe muito sutil, que ao invés dele arrancar o vértice que tá aqui, ele preserva esse vértice com essas duas linhas. Isso daqui é um detalhe pequenininho, mas que pode sair desmontando a tua malha todinha, dependendo de como você estiver fazendo a sua modelagem. E mais importante, perceba, ela está preservando um quad aqui, um quadradinho, o que em modelagem orgânica é muito interessante de ter. Ah, mas você está com dúvida se o seu PC roda o Blender? Bom, nossa, mas você está na dúvida se você consegue rodar o Blender nessa versão ou em qualquer outra versão? Faz o seguinte, já ouviu falar do benchmark.org? Se você clicar aqui no site do Blender para ver o benchmark, você consegue ver todos os computadores com processadores e placas de vídeos diferentes testados, vendo o Blender funcionando, e você mesmo ou você mesma pode baixar a ferramenta e fazer o benchmark do seu computador para ver o quão bom ou quão ruim o seu PC é para rodar o Blender. Então assim, tá na dúvida se o Blender roda? Bom, primeiro, baixa o Blender e testa. Segundo, dá uma passada aqui do benchmark, vê as peças do teu computador em funcionamento e, se você quiser, até testa diretamente no teu computador para poder fazer o upload do seu benchmark e ajudar outras pessoas que têm um computador tipo o seu a saberem se roda ou não. E agora falando sobre Sculpt, essa aqui é uma nova ferramenta de escultura que eles colocaram que não é necessariamente nova, é a fusão de 3 brushes de Sculpt em um só, que deixa a coisa muito mais fácil de utilizar, na bem da verdade, porque eram 3 brushes que faziam mais ou menos a mesma coisa. Os brushes que foram fundidos foram esse daqui, o Flatten, que deixa as coisas retinha, o Fill, que preenche as coisas, e o Scrape. E o Scrape, que basicamente faz a mesma coisa que os outros dois também. Fundindo todos eles no Plane Brush, você tem todas as opções que eles tinham num lugar só, facilitando o teu trabalho com esse brush, e como você pode ver, é bem mais fácil utilizar esse aqui do que ficar navegando entre 3 brushes diferentes que fazem praticamente a mesma coisa, né? Então eu achei uma atualização bem legal. E além disso, teve várias melhorias em outros brushes, tá? A própria parte do Grab Random Cloth, do Grab Cloth e do Local Simulated Area, que também é para o Cloth, receberam melhorias dramáticas e deixaram a coisa muito mais intuitiva e simples de utilizar. Falando agora de interface de usuário, os Color Schemes do Blender agora combinam exatamente com seus sistemas operacionais, tá? Então eles têm ali a combinação de Windows e de Mac para encaixar certinho, né, nas suas cores, nas suas fontes e tudo mais. E outra melhoria que eu achei interessantíssima na interface de usuário é que quando você divide a tua tela, você tem as opções de Snap. E é muito interessante como que isso dá uma sensação agradável, uma sensação maior de controle, apesar de que o Blender que está tomando o controle da interface por você, né? Ele está travando onde ele quer, não necessariamente onde você quer. Mas você pode dar Snap agora na hora que você divide a tua tela para deixar ela certinha no centro, certinha no canto que você quiser, enfim, ficou top, convenhamos. Essa daqui entra na questão dos Geometry Nodes. É interessantíssima porque os campos que não estiverem sendo utilizados, eles ficam desmarcados dentro do campo de Modifiers do Geometry Nodes. Também no próprio Geometry Nodes você vê ele mais cinzinha, apagado, né, mostrando que ele não pode ser utilizado. Então você agora não precisa se preocupar em digitar valores em um campo que não tem nenhuma função. Ele é apagado automaticamente se ele não estiver recebendo informação dentro do Geometry Nodes. Dentre várias outras melhoras que você encontra nos editores do Blender, você tem também teve uma melhora interessantíssima na parte de UV Editor, que foi aonde agora você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V para copiar e colar as suas UV Islands dentro do próprio editor. Uma que eu achei muito interessante foi essa daqui,
Agora, na status bar do Blender, você consegue ver se o seu objeto está fora de escala ou se a escala dele está negativa, né? Se ele não está uniforme. Isso é importantíssimo porque ele vai ter graves problemas com a aplicação de modifiers, constraints, uso de física, tudo vai ficar meio esquisito nele porque a escala dele vai estar errada. E agora, quando você vai na opção de Overlay, que permite que você veja se a face está invertida ou não, a Face Orientation, ele não fica mais azul do lado de fora, ou seja, do lado positivo, e vermelho do lado de dentro. O lado de fora, o lado positivo, fica normal, transparente, e o lado oposto, que é o lado invertido, né, o lado de dentro, fica em vermelho. Isso vai deixar a tela um pouco mais limpa na hora de você identificar as faces invertidas, porque não vai ficar uma mistura louca de azul com vermelho. Mas se você quiser, você pode voltar para o comportamento original lá nas propriedades. Vamos falar do Compositor e do Node de Glare, que assim, o Node de Glare é pra mim um dos melhores nodes do Blender e agora ele foi atualizado para se tornar ainda melhor. Essa daqui é uma das minhas atualizações favoritas dessa versão, sério, se não a melhor. Primeiramente, como eles estavam naquele projeto de otimizar tudo, então obviamente tudo isso daqui ficou muito mais rápido. Então você vai ver melhoras dramáticas em modo CPU, que nem era recomendado ser utilizado porque era muito lento. Agora o modo CPU é muito mais utilizável. Mas é o seguinte, todos esses nodes de filters aqui que eles colocaram agora são muito mais rápidos. E o Glare Node, meu favorito, está em terceiro lugar aqui com o que recebeu mais melhora. E por que eu tô falando tanto do Glare Node? Por causa disso daqui. Originalmente ele era esse node aqui, bem tranquilo, eu nem reclamava dele nem nada do tipo, mas agora ele tomou esteroides, tomou bomba na veia, foi pra academia, cresceu, ficou bufado e virou esse node incrível aqui. E as possibilidades que ele abre são simplesmente insanas. Você consegue fazer com Glare Node coisa que era para você fazer com 6, 7 nodes diferentes para poder fazer a composição dentro do Blender. Até mudar a cor da tua luz e a cor dos reflexos dessa luz com um node. Mais uma vez, a Blender Foundation garantiu que todos esses updates agora estejam aqui, ó, Industry Ready. Ou seja, todas as atualizações e tudo que foi colocado dentro do Blender está de acordo com a VFX Reference Platform de 2025, padrão da indústria, ou seja, ele combina com tudo aquilo que a indústria espera, ele faz de maneira que é compatível com todo o resto da indústria, para que possa ajudar você, que trabalha com Blender, a utilizar o Blender em conjunto com artistas e profissionais que utilizam programas diferentes. Se formos falar de todas as atualizações, uma por uma, a gente vai ter que ficar numa live aqui de pelo menos 4 horas. Então comenta aqui embaixo pra mim, qual foi a sua atualização favorita? Qual que você acha que vai ser a melhor pro seu dia a dia de trabalho? E já sabe, né? Se gostou, se inscreve.